Salmos 119, versículo a partir do 57. Salmos 119, capítulo 119, a partir do versículo 57. Aqueles que não encontraram, acompanhem conosco ali através do quadro. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, apesar disso eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Senhor Deus, nosso Pai, abrimos a Bíblia, lemos o que nela está escrito, mas somente o Senhor pode acrescentar essas letras, essa palavra em nosso coração. Nos revista, Senhor, nessa manhã do Teu Espírito. Estamos desejosos disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Antes que os irmãos se assentem, você pode dar as mãos para o teu irmão ao lado? Isso. Dá a mão para o seu irmão. Aperta um pouquinho mais. Não a ponto de estourar os dedos. A ponto de unir. E eu ouvi uma ilustração muito boa, numa reunião interna de pastores, que quando o inimigo vem nos afrontar e nós estamos sozinhos, nós muitas das vezes estamos tão fracos que parece-me que vamos ser derrotados. Então, quando alguém chega e nos afronta, a saber o diabo, a saber um demônio, a saber uma enfermidade, uma incredulidade, uma dúvida, incerteza, e aí nós estamos sozinhos, muitas das vezes nós quase somos derrotados se não for pela graça de Deus. Mas quando vier uma dificuldade dessa, eu também quero fazer parte, por favor. Pegue aqui, irmão Paulo, faça aqui parte dessa corrente. É um pouco mais difícil. Se nós estreitarmos essa união, se nós estreitarmos as nossas mãos, se o amor divino vier sobre nós, então o inferno não poderá contra essa igreja. Se estivermos unidos no Senhor Jesus Cristo, se estivermos em amor, o diabo, ele está derrotado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Deus vivo, que essa união ela seja renovada, que o amor de Deus se derrame sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Podem-vos assentar. Em tempo de luta, levante suas mãos. Em tempo de prova, levante as suas mãos. Deveremos considerar os nossos caminhos. Devemos estar prontos a mudar a nossa concepção. Devemos estar prontos a aceitar a mudança que Deus tem proposto para cada um de nós. Houve uma história verídica
a qual o profeta que Deus nos enviou, a saber, Malaquias 4, 5, 6, na mensagem Perdão, parágrafo 26, ele inicia a contar essa história, que um rapaz, ele estava em seu posto do dever e ele não cumpriu ali o que lhe foi requisitado. Ele falhou naquilo que estava proposto a fazer. Então, no posto do dever, ele falhou. E ele era um soldado, estava no fronte, e ali ele tosquenejou, ele dormiu, ele tirou ali uma sesta. E quando nós estamos em meio à batalha e dormimos, o inimigo avança. O inimigo, ele não tem piedade. O inimigo, ele pode entrar e dizimar. Então ele foi condenado ali por seus comandantes ao fuzilamento. Ele tem que morrer. Ele falhou. Não há chance para ele. Está condenado, julgado e condenado, e ele foi lançado na prisão. Mas como todos nós, como bons cristãos, ele tinha um amigo que intercedeu por ele. E muitas das vezes, quando estamos na nossa vida cotidiana, e os nossos pés, muitas das vezes, resvalam do caminho, nós recebemos muitos avisos. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pastor. Eu agradeço a Deus porque Deus tem posto sobre esse homem uma centralidade na palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, mas tem nos encaminhado na verdadeira palavra, sem ventos de doutrinas, nada disso, seguindo apenas o que as mensagens nos falam. E o profeta nos afirma que a fé para o rapto estão nas mensagens. E assim nós continuaremos crendo. E a gente ouve muitos avisos. Eu creio que muitos tiveram essa experiência de receber avisos. E até hoje nós temos recebido muitos avisos. E esse jovem, ele ouviu do seu amigo: olha, você não precisa ser condenado. Você não precisa chegar ao ponto de morrer. Há alguém que pode fazer algo por você. Há alguém que pode mudar essa tua história, esse teu destino. E esse jovem, ele não estava crendo muito. Ele tinha falhado e ele tinha convicção que essa falha o faria morrer, perecer. Mas o seu amigo, ele buscou de todas as formas a salvação desse que estava encarcerado. E ele foi atrás de ajuda. Ele foi atrás de alguém que pudesse fazer algo. E nós, muitas das vezes, nós até nos desesperamos, querendo avisar ao incauto, querendo dizer àquele que está caminhando em direção ao abismo, de que não vai terminar bem. E ali, esse amigo, esse verdadeiro amigo, se encontrou com um presidente, Abraham Lincoln. Era um presidente justo, que é raro nós ouvirmos isso nos dias de hoje. E não sei se naqueles dias também, na década de 60, quando essa história foi contada, essa mesma palavra, presidente justo, poderia ser repetida e respeitada. Mas o profeta nos fala que Abraham Lincoln, ele foi encontrado por esse jovem amigo do que estava encarcerado. E ali ele falou: o meu amigo, ele está a ponto de morrer. O meu amigo vai perecer. Ele falhou? Sim, ele falhou. Mas o Senhor pode interceder por ele. E ali Abraham Lincoln escreveu uma carta do próprio punho. Ele pegou, escreveu a carta num papel simples. Era um papel como esse.
mas ali estava as letras de Abraham Lincoln. E ali, de próprio punho, ele disse: eu, Abraham Lincoln, presidente dessa nação, concedo o perdão àquele que está encarcerado e está sendo representado por este. E ali assinou Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Assim que esse amigo se encontrou com a carta nas mãos, ele rapidamente voltou ali para a cela onde o amigo estava. E ele feliz, veja, foi dado o perdão para que você possa sair aí do cárcere. Você está perdoado. Você recebeu perdão. A autoridade maior da nação te concedeu liberdade. Tome a carta em suas mãos. E aquele que estava encarcerado olhou aquele papel, olhou o outro lado e disse: mas é um papel comum. É um papel simples. Essa mensagem que eu estou recebendo é tão simples. Não preciso considerar o meu caminho. A derrota é certa. Não vale de nada para mim. Ele não considerou o seu caminho. Ele teve a sua oportunidade e não tomou a sua oportunidade. E ele foi fuzilado. Que nessa manhã nós ouçamos essa palavra, por mais simples que ela pareça, e revejamos o caminho que nós estamos seguindo, que nós nos arrependamos de tudo aquilo que temos cometido, que nós vejamos que o sobrenatural está aqui nesse lugar, que nós reconheçamos que maior autoridade do que Deus não há, e Ele está aqui para te perdoar, Ele está aqui para te conceder liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é livre. Mesmo que você esteja sentindo as algemas nos teus punhos, mas houve alguém que algema alguma pôde segurar, e ali ele teve no Calvário o caminho da liberdade. Então, quando você pensar que está algemado, está cativo, lembre do Calvário. Se o meu Deus conquistou a minha vitória com os braços abertos, então eu pego essa vitória e tomo para mim, tomo posse, e eu sou vitorioso tal qual Ele é. Amém? Glória a Deus. Aceitação. Aceitação. Ao lermos essa escritura nessa manhã, considerei os meus caminhos, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Esse foi Davi. E Davi estava em meio a uma prova, irmãos, muito intensa. Era uma luta muito grande. Mas ele considerou seus caminhos e voltou a louvar a Deus. Quando nós estamos confortáveis, o louvor, ele sai muitas das vezes enfraquecido. Quando nós estamos recebendo tudo, muitas das vezes nós esquecemos de agradecer. E gratidão, Deus ama. Ele se importou com 10 doentes, 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer, e isso é relatado na palavra de Deus. Tantos têm recebido no dia de hoje, a chuva cai sobre justos e injustos. E veja quantos voltam para agradecer. Vejam quantos vão à casa de Deus dizer: Pai, obrigado. 34 anos de casamento. Ele estava passando por um momento difícil nessa mensagem, considerando os nossos caminhos. O profeta nos fala aqui no parágrafo 10. Você sabe, Davi, dizer que no tempo em que foi escrito esse salmo ele estivera em problemas. Davi era um homem como nós.
Ele tinha seus altos e baixos e suas diferenças, e ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu passar pela vida, nenhum crente passar sem problemas. Mas ele prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. É isso que emociona meu coração, saber que a sua graça é suficiente. Todas as nossas fraquezas e problemas e frustrações, Deus já prometeu passar conosco por isso. Isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Como Josué disse a Israel, vocês não viajaram por este caminho antes. Nós não viajamos por ele. Então ele conhece o caminho e pode nos apontá-lo. É muito bom nós termos a segurança de andar por um certo caminho e ali na equipe de desbravadores ter um que nos guia, ter um que tem segurança para nos levar onde devemos andar. É bom nós chegarmos em um local, mesmo que você tenha o GPS, e muitas das vezes esse GPS te engana. A minha sogra foi para minha casa semana passada e o motorista ali estava usando o GPS e o GPS os levou aos pés dos traficantes. E você pode ter até aquilo que te guia, o GPS, a letra, a Bíblia. Mas você muitas das vezes se engana se não houver um guia que te leve ao caminho correto. E o GPS, ele é importante, mas o guia que inspirou para que esse GPS fosse feito, ele tem que estar conosco. Irmãos, é muito bom nós termos um guia. Eu não sei se alguém já teve experiência de se perder no meio da mata. Alguém já teve essa experiência aqui? O nosso amado irmão Adair? Lembro. Vocês se perderam, não foi, irmão Saulo? Onde está o irmão Saulo? Se perderam? Desesperaram? Teve alguém aqui, experiência? Irmão Luiz Alberto, irmão Paulo? É desesperador. Eu cheguei a conversar com um irmão ali em Betim, eu falei, olha, quem vive no Rio de Janeiro não se perde em cidade alguma. Em qualquer cidade, ninguém se perde. Existem pessoas para nos informar. Desesperador é no meio da mata. Você não tem ninguém para te informar o caminho. Irmãos, é muito bom nós termos a segurança de alguém ali na equipe que saiba o caminho. E o profeta de Deus, ele estava muito confiante de si mesmo. Ele tinha uma autossuficiência muito grande, diz ele, nessa mesma mensagem, considerando os nossos caminhos. Ele disse, eu estava muito confiante, eu sou um bom caçador. Eu sei por onde eu devo andar. E ali ele começou a subir a montanha, depois desceu a montanha, e até que ele chegou num ponto que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e aí ele começou a pensar, acho que a minha confiança está alta demais. Acho que eu estou pensando que eu posso fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós estamos numas bifurcações da vida, e aí nós pensamos que podemos fazer algo. Nós pensamos que podemos resolver algo. Irmãos, nós não resolvemos nada. Nós não podemos nada. É só você cair numa cama de hospital e o médico estar ali te dizendo, olha, não há nada mais que possa ser feito. Pode ser o melhor hospital que você se encontre, mas ali nada mais é do que um lugar de pestilentos, de enfermos. Devemos abandonar a medicina? Não. O profeta nos fala que Deus está na medicina. Deus age através da medicina. Lembrem-se que havia o doutor Moisés, mas foi criada uma serpente de bronze.
O povo deveria recorrer ali à medicina da época. E eles eram curados? Eram. Houve um casal que cruzou todos os Estados Unidos, da costa leste a oeste, e foi se encontrar com o irmão Brana e ali pedir uma oração. E o irmão Brana, vocês sabem, ele era um homem de Deus. A sua oração era ouvida por Deus. E quando aquele casal chegou com aquele filho enfermo, e eles foram pedir oração, o irmão Brana falou, olha, esse tipo de enfermidade, ele é resolvido, ela é tratada no Hospital St. Michael. E não orou. Encaminhou para que o casal levasse ao Hospital St. Michael. Deus também age através da medicina. E nós devemos ter paciência. Muitas das vezes nós queremos um milagre, mas a cura divina ela é gradativa. Temos que ter paciência. Deus tem tanta paciência conosco. Amém? Amém. Irmãos, ele estava muito autoconfiante. Eu sou um bom caçador. Eu posso andar por aí e não me perder. Diz ele, aqui no parágrafo 28, eu sou muito habilidoso. Eu tenho muita habilidade. Quando ele se encontrou perdido, aí ele percebeu que a sua habilidade ali não estava valendo muito. E nós temos que ter consciência que a nossa habilidade, muitas das vezes, ela não conta muito. E ele começou a se desesperar. Eu estou perdido. Eu não tenho a quem recorrer. Mas, irmãos, no momento de desespero, quando nós nos encontramos num beco sem saída, quando o pé está a ponto de dar um passo para o abismo, nós sentimos uma presença sobrenatural. O Filho de Deus, ele sente constantemente a presença do sobrenatural. A mesma coluna de fogo que esteve com Israel, que esteve no Velho Testamento, é a mesma coluna nos dias de hoje. Deus nos ama tanto que, por amor, ele se repartiu. E que amor maior é esse, que reparte igualmente para todos os filhos? É amor de um pai verdadeiro. É esse chip de amor que ele imputou sobre uma verdadeira mãe. Veja que quando uma mãe tem 4 filhos e ela somente tem 2 pães, ela tira da própria boca, reparte os 2 pães igualmente ali, ó. Um pedaço para você, um pedaço para você, um pedaço para você, e muitas das vezes ela não coloca nada na boca. É o amor de uma mãe, que muitas das vezes já está com o alimento na boca e o filho chora pedindo, e ela tira da boca e dá para o filho. Isso é o amor de El Shaddai. É o amor de Deus, que quando você chega em sua presença, ele te ouve, e tira a bênção e te dá, igualmente. Aquela coluna de fogo, desde o princípio na criação dos céus, da terra, aquele Logos de Deus que se chocava sobre a face das águas, aquela mesma coluna que guiou Israel no deserto, foi a mesma coluna de fogo que em Pentecostes se dividiu em línguas e deu uma porção para cada um, aqui para você, para você, para você, para você, e agora cada um tinha uma porção de Deus. A mesma coluna de fogo que ali foi dividida, foi rasgada, tem sido dada a cada um de nós nessa manhã. Cada um recebendo a sua porção para você, para você, para você. E aí você está andando sozinho, olha, eu só sou uma fagulha dessa coluna de fogo. Você vai andando por aí, vocês sabem que nós estamos no tempo de entardecer. Os tempos são maus, os dias são maus. Satanás tem trabalhado intensamente. E ele tem tentado se infiltrar no meio das famílias, porque ele nunca teve uma.
ele não somente invejou a Deus, mas inveja também as famílias dos cristãos. E ele tenta separar. O que Deus une, o diabo tenta separar. E ele tem trabalhado no meio da juventude, trazendo um espírito de suicídio. Veja que o instinto primordial de um ser humano é sobreviver. Um ser humano pode matar outro para que possa viver. E aí você pensa, se alguém tira a própria vida, isso é o cúmulo da loucura, ele não está são. Só Deus pode julgar. Só Deus pode saber o que estava passando naquele coração. Eu não vou julgar Sansão, pois num ato que pode parecer suicídio, ele consumou a obra de Deus na sua vida. Muitas das coisas nos ensinam, a vida nos ensina. E eu quero dizer aos jovens, essa palavra é para vocês. Antes que vocês sejam amados pelos filhos de Deus, vocês são amados pelo próprio Deus. Deus ama cada jovem por demais. Deus ama cada um de vocês. Satanás tem trabalhado, mas antes que Satanás arquitete os seus planos, Deus já viu esse projeto do diabo, e lá na frente, o que o lápis do diabo vinha escrevendo, Deus já estava com a borracha. E o que Satanás escrevia, a borracha já estava apagando. Revejamos os nossos caminhos. Revejamos os nossos caminhos. Eu sou muito habilidoso. Eu sou muito habilidoso. Mas aí por dentro começou a surgir um desespero. Começou a sentir um frio na barriga. Meu Deus, eu não posso fazer nada agora. Está escapando do controle. Está escapando do controle. O meu filho está saindo de madrugada, Senhor, escapou do meu controle. O marido está chegando embriagado de manhã, está escapando do meu controle. Chegando em lugar a chegar, não há nada mais desesperador do que estar perdido e perder aquilo que te orienta, que é a luz. E a luz começou a ser dissipada e as trevas começaram a chegar. E acrescentado da escuridão começou a nevar. E ele pensou, Senhor, se eu estivesse sozinho, eu pereceria aqui sozinho. Mas a minha mulher está lá numa cabana que não tem estrutura alguma e ela morrerá de frio. Senhor, muitas das vezes eu posso estar sozinho. A minha família parece que está sozinha lá.
Mas o Senhor sempre vem e diz ao meu coração: eu sou o socorro, bem presente na hora da angústia. O que eu farei? O que eu posso fazer? Era momento de desespero, luta, prova. Foi Jó quem disse, não foi? Que juntamente com a prova, Deus, Ele dá o escape. E ele começou a recordar: o que eu faço em meio à prova? O que nós devemos fazer em meio à prova? O que nós devemos fazer na dificuldade? Chorar, se lamentar, dizer: por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que que a ferida não fecha? Por que que o lar não modifica? No meio da prova, levante a sua mão. Levante as suas duas mãos. E aí você anda, você vai em frente. Você se levanta, você continua em frente. Diga ao povo que marche. Diga à igreja, marche. Diga à igreja, levante as suas mãos em meio à prova e continue em frente. O que eu devo fazer, Senhor? A mão novamente no seu ombro. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Há alguém que te acompanha em todos os teus passos. Eu vou levantar a minha mão, sabe? O que eu tenho para fazer? Eu não tenho nada para perder. Eu não tenho nada para perder. Como eu poderia chegar ao meu destino? Olha, tem uma linha telefônica que passa por aqui. E essa linha telefônica liga o alto da montanha até abaixo da montanha. Se eu erguer as minhas mãos, certamente eu sentirei essa linha telefônica nos meus dedos. E essa linha telefônica vai me guiar até onde a minha esposa está. Deus habita no meio dos louvores. Deus ama louvor. Ah, por que louvorzão? Vocês não têm tempo para evangelizar? Sim, nós temos tempo para evangelizar, sim. Nós temos tempo. O trabalho está sendo feito. Quantos anos, irmão Basílio, está sendo feito o trabalho de evangelismo em Honório Gurgel? 16 anos. A irmã Laura está presente. Quantos anos, irmã Laura, ali? 16 anos estão sendo realizados os trabalhos de evangelismo. Um dos mais novos, irmã Alessandra. Onde está a irmã Alessandra? Quantos anos ali, em Campo Grande? Uns 4 anos. Esse é um dos mais novos. Está sendo feito. O evangelho está sendo pregado. Irmão Roberto, onde o senhor ouviu essa mensagem? Na casa do irmão Basílio. Essa alma foi alcançada no trabalho ali. E o que vale mais do que uma alma, vale mais do que 10 mil mundos. E o trabalho vai continuar. Esse trabalho vai prosseguir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está a linha telefônica? Eu só vou sentir a linha telefônica se as minhas mãos estiverem para o alto. Por que louvorzão? Por que louvor e adoração? Porque nós levantamos as nossas mãos a ponto de sentir essa linha do Espírito batendo nas nossas mãos. E ele foi andando, e as trevas caíram, e ele não tinha uma luz sequer. A ponto, irmãos, da neve estar caindo, e ele estar sentindo muito frio, no meio da escuridão. Não tinha nada que pudesse guiá-lo,
a não ser a sua busca por Deus. O profeta de Deus nos fala que o verdadeiro culto é a fome dos filhos de Deus pela palavra. Esse é o culto, e a única base que nós temos para isso é estarmos no sacrifício do Calvário. Aqui, nessa mensagem. Aleluia. Vou encontrar. Você está feliz? O profeta nos fala. O único lugar que nós encontramos é sobre o sacrifício. Se eu não encontrar, depois os irmãos leiam nessa mensagem. Está aqui, eu li. A nossa base para adorarmos a Deus, termos companheirismo, é somente sob o sacrifício. Somente sob o sangue. Somente sob o sacrifício. E ele foi andando no meio da escuridão. E a neve estava caindo, a ponto de ele fechar os seus olhos. E ele foi andando, ele foi seguindo. Eu preciso andar, mas eu tenho que sentir essa linha nos meus dedos. Chegou um momento, irmãos, que ele estava totalmente entregue nas mãos de Deus. Isso é um dom. Isso é o dom do Filho de Deus, é sair do caminho para que ele possa começar a agir. E aí, de repente, ele sentiu algo tocar nos seus dedos. Opa! Eu senti algo por aqui. Eu senti o lugar que ele vai me guiar até a eternidade. Eu senti que se eu saísse de casa hoje e tivesse companheirismo ao redor da palavra ali em Campo Grande, eu teria um pouquinho mais de encorajamento para seguir rumo à eternidade. Eu senti. Deus deu um pouquinho para que ele pudesse sentir, renovar as suas esperanças. Onde está? E ele retornou e sentiu novamente. E quando ele sentiu, ele agarrou. E quando ele agarrou, ele não soltou mais. Veja que Jacó, ele estava vivendo uma vida muito confortável com seu sogro. Se casou com a primeira, se casou com a segunda, estava tendo muita prosperidade. Está tudo muito tranquilo. Está tudo muito bem. Estou vivendo confortavelmente. Mas aí Deus permite que a luta chegue. Olha, Esaú está vindo aí. Está vindo para te matar. Aí ele olhou para o sogro, olhou para as esposas, olhou para o seu povo, para os seus rebanhos, para a sua riqueza e disse: do que vale? Do que vale ter tudo isso se eu vou ser morto daqui a pouco? Chegou o seu momento de rever o seu caminho. Chegou o tempo do que ele deveria fazer. E o que Jacó fez? Vale de Jaboque. Choro, arrependimento, busca. Quando ele encontrou a linha que poderia abençoá-lo, quando ele encontrou essa oportunidade de ser abençoado, quando o anjo apareceu na sua frente, veja que Jacó lutou com o anjo e a palavra nos afirma que ele prevaleceu. Amém. Mas como eu poderia prevalecer com um anjo, um ser puro, um ser santo? Você é filho, é filha de Deus. E quando o anjo descer aqui nesse lugar, e você sentir essa linha tocar em você, agarre e não solte. Segure e não solte.
Quando essa palavra chegar para você, aqueles que já chegaram, continue firme. Aqueles que estão chegando, bom caminho é. Quando essa palavra chegar na sua vida, essa mensagem chegar na tua vida, agarre e não solte mais. Quando o anjo descer nessa manhã, agarre e não solte mais. Ele lutou com o anjo e prevaleceu. Ele reviu os seus caminhos. Veja que Pedro estava se aquecendo no fogo inimigo. Parecia um pouco confortável. Tá quentinho, tá bom, tá gostoso. Negando o próprio Senhor Jesus Cristo. 3 vezes assim ele fez. Mas estava ali se aquecendo no fogo inimigo. No fogo daqueles que acabaram de matar o Senhor Jesus Cristo. Ei, você não é um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Eu não. Para que pudesse negar algo aos seus inimigos, ele tinha que estar próximos aos inimigos. Ei, você não é um cristão? Eu sei, eu vou muito à igreja e tal. Conheço a Bíblia, conheço a mensagem. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque nada fez com que Pedro acordasse daquilo que ele estava fazendo. Até que ele ouviu o galo cantando. E ele relembrou de onde ele tinha vindo, o que ele tinha ouvido. Estava confortável, estava quentinho. Daqui a pouco o galo começou a cantar. Aí ele relembrou. Daqui a pouco o galo cantou, ele negou 3 vezes. Mas, irmãos, pela graça de Deus, Pedro reviu o seu caminho. O que eu devo fazer? Eu devo voltar. Eu devo estar em comunhão com a palavra. Davi, da mesma forma, confortável. Eu tenho 500 mulheres. Para quem tem 500, por que eu não posso ter 501? Estou confortável, estou bem. Deus tem me abençoado, estou cheio de bens. Por que eu não posso ter o número 501 de mulheres? Fez o que fez, estava se sentindo bem. Até que veio o profeta de Deus, Natã, falar que um dos seus vizinhos tinha muitas ovelhas, e ele viu que o seu vizinho tinha uma só ovelha, e ele, possuindo muitas ovelhas, tomou a única ovelha que esse vizinho tinha e tomou para si. O que deve acontecer com esse homem, Davi? Ele, como sendo um homem cujo coração era conforme de Deus, ele pegou as suas vestes, rasgou e disse: esse homem deve morrer. E aí vem o profeta de Deus, Natã, coloca o dedo na sua cara e diz: esse homem é você. O teu caminho está mal. A tua desobediência está grande. E aí Davi olhou para a sua própria condição, assim como Pedro olhou para a sua própria condição. Teve um também que olhou para a própria condição. Esse era Judas. E Judas, quando ele ouviu o tilintintar das moedas de prata batendo ali naquele saco de pano, ele viu que estava traindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele se arrependeu, mas o seu arrependimento foi para a sua própria perdição. Ele não tinha representação. Ele se arrependeu a tal ponto que foi e se enforcou ali. Nós não precisamos nos enforcar, irmãos.
Nós precisamos somente voltar para onde deixamos Jesus. Você quer saber onde você encontra Jesus? Aonde você o deixou. Se você andou 50 quilômetros, volte 50 quilômetros e se encontre com ele de novo. Mas Judas, espiritualmente, era preguiçoso e não poderia voltar para onde ele tinha deixado Jesus. Mas Pedro, ele se arrependeu, sabia para onde deveria voltar e foi abençoado. Permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o que aconteceu? Foi revestido de poder. Jacó, da mesma forma, foi abençoado de tal forma. Jacó, esqueça esse teu nome suplantador, desonesto. Esqueça esse teu nome, que agora o teu nome não mais Jacó, Israel. Esse é o teu nome. Davi, da mesma forma, Senhor, volte a me dar a alegria da salvação. Quando você vê um cristão cabisbaixo, triste, choroso, é porque esse cristão está um pouco longe do Senhor Jesus. Se você possui sobre si não somente a salvação, mas a fé da redenção, a fé do batismo com o Espírito Santo e a completa fé para que haja a plena adoção, para que você se torne totalmente do próprio Deus, você deve sorrir. Ah, eu estou com uma dificuldade aqui, estou com muitas dificuldades. Quem não tem? Quem não tem problemas? Mas um dia eu estava perdido e ele me encontrou. Um dia eu fui cego e ele me retornou a visão. Ah, mas quem é esse teu profeta que o nome dele não está na Bíblia? Nem o meu está, o meu nome. Seu nome está na Bíblia? Com todas as letras, eu nunca li Weber Júnior aqui escrito. Mas aí quando eu abro a Bíblia em Apocalipse 13:8, eu vejo ali que todos aqueles que adoraram a besta é porque os nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se eu não estou adorando a besta desse tempo, o poder religioso desse tempo, estou na palavra de Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. Como você não pode ver o teu nome na Bíblia? Eu vejo. Eu já preguei aqui sobre as 3 classes: mula, o burro e o cavalo de raça. E a irmãzinha depois falou para sua mãe, o pastor Juninho, ela falou desse jeito, me chamou de mula. Não, eu não me vejo como mula nem burro. Eu me vejo como um cavalo de raça. Um cavalo puro sangue. Mal pode abrir ali, ó, a baia, para que ele já comece a correr. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O meu desejo é estar aqui na presença de Deus, é adorá-lo em sua santidade, é me unir com os meus irmãos, dar o braço com um, dar o braço com o outro e seguir avante. Eu tenho certeza que o meu pastor está aqui em espírito conosco nessa manhã. Ele está ouvindo ali o tilintintar de alguns aparelhos ali, mas eu sei que ele está pensando aqui nesse lugar, nesse momento. Deus te abençoe, meu pastor. Hoje nem assistir a nós aqui ele pode. Mas ele está aqui conosco em espírito. E qual o retorno que a ovelha dá para o seu pastor? Nós continuaremos contigo, querido. Nós estamos contigo. Você é um inspetor do Espírito Santo, conforme o profeta nos ensina em sua mensagem. O pastor é o inspetor do Espírito Santo para a igreja. Você quer ouvir uma palavra eterna, uma palavra boa? Ouça o teu pastor. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho pastor, viu? Eu tenho um pastor. Aleluia! Eu tenho um pastor, irmão Wesley.
Eu tenho um pastor, irmão Saulo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Que a palavra vem no nosso momento de necessidade. Eu tenho um pastor. Aleluia. Eu posso me jactanciar não no homem, mas no Espírito de Deus que está sobre ele. Depois do encontro de Betinha, eu me assentei num sofá macio, grande. Eu entrei numa casa boa, bonita, um casal recém-casado, 3 quartos, uma sala ampla, um quintal amplo, uma casa no alto, uma estrutura maravilhosa. E aí ela disse, papai quem construiu. Eu falei, mas que casa boa, que casa bonita vocês fizeram. E aí nós comemos ali uma comida gostosa, minha mãe, a minha esposa, meu pai, eu, a minha filha, tivemos um momento maravilhoso. Mas no meu coração estava ali uma gratidão tão grande, irmãos. Tudo isso foi permitido porque há 41 anos atrás, na beira de um charco, e ali eles diziam que a água estava verde de lodo, estava sujo. O homem de Deus entrou ali naquele charco há 41 anos atrás, limpou a água, tirou ali o lodo e falou, já é o suficiente. Aí batizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele chegou até o 6º. Quando estava chegando no 7º, parece que não havia mais ninguém a ser batizado. Parece que a nossa condição mesmo, tudo tipifica, né? 6 foram batizados. Até que ele virou para o povo, alguém mais deseja ser batizado? Aí ali tinha um homem, na beira do charco, assistindo aquele batismo com um cigarro na mão. Eu, pastor, eu quero ser batizado. Então venha, seja batizado. Seu nome era José Krimber. E hoje nós temos a descendência de José Krimber, todos eles, filhos, netos e aos bisnetos. A família Krimber, ainda fruto de uma decisão. Quantos momentos nós pensávamos que estávamos sozinhos. Aí Deus coloca a mão no nosso ombro e diz, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Quantos momentos chegamos aqui achando que não podíamos mais nada. Mas aí Deus nos fortalece, continue. Continue. Não pare de lutar. Você está fraco, Ele te fortalece. Ele te renova, está se sentindo vazio, Ele te batiza. Reveja teu caminho. Reveja o teu caminho. Assim como Davi fez. Davi fez da mesma forma. Deus, volte a me dar a alegria da salvação. Aí eu ouço uma ilustração maravilhosa. João Marcos vai ser lembrado de novo. Oh, garoto, errou com o papai, errou com seu pai, mentiu para ele. E aí o pai apronte aquela vara, aquela grande que está escondida lá. E ele pegou a vara e ia fustigar o João Marcos. Um garoto de 14 anos, desobedecendo o papai. Como tocou meu coração. Aquilo falou comigo. Eu era o João Marcos. João Marcos, você vai tomar uma sova. Mentiu para o papai. Pai, me perdoa. E as lágrimas rolavam pelo seu rosto, dizendo, eu não voltarei a fazer isso. Papai, por favor. Por favor, papai. Por favor. Torna-me dar a alegria da salvação.
favor. E qual foi o desfecho da história? A vara foi guardada. A vara foi guardada, o coração do pai foi movido. Eu vou perdoá-lo. Reveja teu caminho. Ele que foi o maior, se fez o menor. Quando ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida e se fez um pouco menor que os anjos a fim de te tirar o pecado. Pense quem ele era. Ele era o Logos que veio de Deus no princípio. Ele era a palavra de Deus. Ele era o anjo de Deus que estava com os filhos de Israel no deserto. Ele era o grande sobrenatural do céu. Ninguém menos que o próprio Jeová. E desceu aqui na terra e se tornou um homem, não apenas um homem, mas se tornou servo do homem e não tomou sobre si uma reputação, mas tornou-se um lavador de pés. Ele foi até a cidade mais baixa do mundo, Jericó. Essa palavra tem falado tanto ao meu coração. E era tão baixo que até o menor homem da cidade teve que subir em uma árvore para olhar para ele. Isaías 53, naqueles dias, nenhuma beleza havia nele para que pudéssemos desejar. Ele era feio fisicamente. E o mundo tem pintado uma religião bonita. Nós não precisamos de um culto bonito. Nós precisamos de um culto debaixo da revelação do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ter companheirismo debaixo desse sacrifício que ainda continua em vigor. E Deus o exaltou e o colocou tão alto sobre todos os céus, de tal modo que ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Isso é o que Deus fez por ele. Portanto, se você quer ser exaltado, humilhe-se. E se você se exaltar, você será derrubado. E eu penso que quando ele ressuscitou dos mortos naquela manhã, que ele tinha então seu próprio sangue como um sumo sacerdote. Mensagem à ressurreição de Jesus 17. E ele não conseguia entrar em contato com o céu. Satanás nos tempos passados havia bloqueado o céu para o homem. Mas quando Jesus tomou o seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi a morte. O véu da sepultura, o véu do templo, e depois o véu da enfermidade, o véu do medo, e cada véu que havia, Deus desvelou Deus para o homem. Entrou no céu dos céus e se assentou à direita de Deus e se estabeleceu como uma obra consumada. Todos os véus que poderiam nos impedir de estar nessa manhã diante do Santo dos Anjos, do Santo dos Santos, cada um desses véus foram rasgados. Se você entrou aqui com medo, o véu do medo foi rasgado. Se você entrou aqui com o véu da enfermidade, esse véu foi rasgado. Se você entrou aqui com o véu da incerteza, você sairá regozijando como ovelhas, como bezerros no cevadouro, se alegrando com a presença do Deus Todo-Poderoso. Todos os véus que poderiam te impedir de estar aqui, eles foram rasgados. E para nós encerrarmos, parágrafo 18, mensagem à ressurreição de Jesus. E acima de tudo, ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores do céu e falar com a humanidade no jardim do Éden, o qual Satanás, através do pecado, havia bloqueado. Mas o grande sumo sacerdote, com o seu ungido, com o seu sangue, atravessou cada véu e rasgou-os e clareou os céus novamente para que Deus e o homem pudessem ser pai e filho e ter comunhão novamente um com o outro,
Que coisa maravilhosa! Todos os patriarcas do Novo Testamento, enquanto eles morriam, por exemplo, Estevão, quando eles estavam apedrejando até a morte, os véus estavam todos abertos aos seus preciosos olhos cheios de sangue. Mas ele disse, ajoelhando-se no chão, disse: vejo o céu aberto e Jesus à mão direita de Deus. Vejo nessa manhã os céus abertos. Eu vejo um caminho que estava bloqueado, mas Deus, Ele desbloqueou esse caminho. E o pecado que estava sobre nós, Deus derramou sobre nós o seu sangue. E nessa manhã nós estamos mais alvos do que a neve. Estamos com as nossas vestes brancas. E que Ele continue derramando o seu Espírito sobre cada um de nós. Vamos nos colocar em pé. Vejo o céu aberto. Vejo o céu aberto. Vejo os céus abertos. Levante as suas mãos. Está distante dessa linha telefônica. Está distante do Espírito de Deus. O que nós devemos fazer? É louvar. É louvar. É louvar. É adorar o seu santo nome. Preste o seu culto agora. Preste o seu culto a Ele. Fale com Ele. Você pode começar a glorificá-lo? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. A igreja que sabe pedir é a igreja que pode receber. Não recebe porque pedis mal. Papai, Paizinho, Papai, 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 quem estiver com o coração ferido, mova a cicatrização, papai. Quem estiver enfermo, papai, libere a tua cura, papai. Paizinho, papai,
Cura o pé do meu pai. Papai. Uma igreja do Deus vivo. As portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Nós somos a igreja do Deus vivo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já conquistou para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.